Então, pensando em ir para a Itália, pois saiba que existe um formulário bem simples chamado Dichiarazione di Presenza, ou Declaração de Presença, que muitos viajantes simplesmente ignoram. E olha, não cometer esse erro pode ser a diferença entre uma viagem super tranquila e um problemão legal. Vamos passar por tudo aqui. O que é esse documento? Quem realmente precisa se preocupar com ele? Qual o prazo para entregar? O que acontece se a gente esquecer? E, claro, o mais importante, como preencher o formulário direitinho, sem dor de cabeça. Tá, mas por que esse documento é tão fundamental assim? É que, para alguns visitantes, ele é literalmente a primeira obrigação legal assim que se pisa em solo italiano. É o primeiro passo oficial da estadia, sabe? Fica a pergunta no ar. Qual é a primeira coisa que a lei exige de quem chega na Itália, vindo de outro país do espaço Schengen, como a França ou a Alemanha? A grande maioria dos viajantes não faz ideia da resposta. E é aí que mora o perigo. A resposta é essa aí, a declaração de presença. Basicamente, é uma notificação formal para as autoridades italianas. É como se fosse um jeito oficial de dizer: Oi, cheguei, estou aqui. Um registro formal da sua entrada no país. Agora, vamos para a parte que geralmente causa mais confusão. Nem todo mundo precisa fazer essa declaração. A regra principal depende de onde a pessoa veio imediatamente antes de entrar na Itália. A regra, na verdade, é bem simples. Se a entrada na Itália for por terra ou por mar vindo de outro país do espaço Schengen onde não tem controle de fronteira, a declaração é obrigatória. Agora, se a entrada for direta de um país fora de Schengen, como o Brasil, por exemplo, o carimbo que a Polícia de Fronteira dá no passaporte já serve como prova, ele substitui a declaração. Mas muita atenção aqui, porque existe uma exceção super importante. Quem fica em hotéis, pousadas, qualquer tipo de acomodação turística oficial, está isento. Por quê? Simples. Porque a responsabilidade de comunicar a presença do hóspede às autoridades é do próprio hotel. Isso facilita a vida de milhões de turistas, né? Certo. Agora, vamos falar de tempo. Existe um prazo bem rígido para fazer essa declaração e é um prazo que não dá para ignorar de jeito nenhum. E o número mágico é esse, 8. 8 dias úteis. É um prazo bem curto e que não perdoa atrasos. Só para reforçar então, a partir do momento em que se entra na Itália vindo de um país Schengen, a pessoa tem um prazo máximo de 8 dias úteis para apresentar essa declaração na questura, que é a delegacia de polícia local. E agora, a parte mais séria. O que acontece se esse prazo for perdido? As consequências não são nada leves. Estamos falando de implicações legais bem graves. E aí, o que será que acontece se alguém simplesmente ignora essa regra ou decide entregar a declaração lá pelo 9º dia? Bem, a lei italiana é bem clara sobre isso. A primeira e mais drástica consequência é essa: expulsão do país. Sem a declaração, a permanência da pessoa no território é considerada ilegal. Por quê? Porque não tem como o governo saber oficialmente quando a estadia começou. E não para por aí, não. Além do risco de expulsão, a não apresentação da declaração é considerada um crime. A lei italiana prevê o crime de entrada e permanência ilegal, e a falta desse documento enquadra a pessoa exatamente nessa situação. Resumindo a ópera, a expulsão pode ser decretada se a declaração não for feita no prazo, se for entregue com atraso sem uma justificativa muito forte, ou, claro, se a pessoa ficar na Itália além dos 90 dias permitidos. Ufa! Depois de entender os riscos, vamos para a solução. Como é que se cumpre essa obrigação direitinho? A boa notícia é que o processo é bem simples se a gente souber o que fazer. O formulário em si pede informações bem básicas. Primeiro, os dados pessoais completos. Segundo, os detalhes do passaporte. Terceiro, informações sobre a viagem, como a data de entrada e o motivo. E por último, e super importante, o endereço de onde a pessoa vai ficar na Itália. E atenção, não basta só levar o formulário preenchido. É preciso anexar uma cópia da página principal do passaporte e um outro documento crucial, a Dichiarazione di Ospitalità. Basicamente, é um papel onde a pessoa que está oferecendo a hospedagem declara formalmente que está recebendo o visitante. É isso. No fim das contas, um pequeno formulário que faz uma diferença enorme, separando uma viagem tranquila de um verdadeiro pesadelo burocrático. A pergunta que fica é: quantos outros pequenos detalhes como este podem transformar uma viagem dos sonhos em estar preparado é sempre o melhor roteiro?